Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o atributo ASPath do BGP. Trata-se de um atributo amplamente conhecido e obrigatório, ou seja, ele está presente em todos os anúncios BGP e todos os roteadores têm obrigação de conhecê-lo. Para a gente observar o ASPath, a gente vai utilizar inicialmente essa topologia aqui. E nós vamos agora identificar os anúncios relativos ao prefixo 1110/24. Então aqui a gente vê que o roteador R1 anuncia esse prefixo para R2 e para R3. Vejam que inicialmente o ASPath ele contém apenas o identificador do ASN do AS número 1, tá? Que é o AS que o originou. O que acontece com os roteadores no meio do caminho? Esses roteadores aqui, eles propagam esse anúncio adiante, mas ao fazer isso, eles adicionam os seus próprios ASNs na frente do ASPath, né? Encabeçando o ASPath. Então, daqui vocês podem começar a entender que o ASPath é, na verdade, uma lista de ASNs. Ok. Uh, o anúncio que é enviado por R3 chega até R4, R4 propaga para R5, colocando o seu ASN aqui, encabeçando a lista do ASPath. Se nós observarmos aqui o roteador número 5, a gente vê que esse camarada aqui ele recebe dois anúncios para o mesmo prefixo, só que os ASPaths são diferentes. O que vai acontecer? Além deles serem diferentes, eles têm tamanhos diferentes, tá certo? Então, tipicamente, um roteador, quando ele recebe anúncios para o mesmo prefixo, ele examina os atributos ASPath de cada um dos anúncios e escolhe o anúncio que tiver o menor ASPath. Então, desses dois anúncios, o anúncio preferido vai ser o anúncio que foi propagado por R2. Isso faz com que, na tabela de rotas de R5, com relação ao prefixo 1110/24, R5 coloque como próximo salto R2, na forma do endereço 25.25.25.2. Perfeito? E também nesse caso, em que ele escolhe um dos anúncios, ele envia para o roteador que enviou o anúncio preterido um outro anúncio, no qual ele insere o seu próprio ASN, o ASN do qual ele faz parte, tá? Encabeçando o ASPath. Veja, o que vai acontecer? Esse anúncio aqui ele vai modificar o estado das coisas em R4 no que diz respeito ao próximo salto para 1110? Não vai. Por quê? Porque R4 ele vai comparar esse anúncio que ele recebe de R5 com o anúncio que ele recebe de R3. E o anúncio que ele recebe de R3 tem um ASPath menor. Então, na tabela de rotas de R4, vai constar como próximo salto para esse prefixo aqui o roteador R3 na forma do endereço 34.34.34.3. Perfeito? Muito bem. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para esses fragmentos de RIB aqui que eu destaquei para cada um dos roteadores. Veja, esse fragmento aqui de RIB, você consegue visualizar a RIB de um roteador quando você coloca no modo de usuário show IP BGP. E aqui eu estou filtrando só para o prefixo 1110. Aqui nós temos em R1 esse prefixo aqui e como próximo salto o próprio roteador R1, porque foi ele que anunciou esse prefixo, ele que anuncia esse prefixo. E o path aqui, esse campo path, é na verdade o ASPath e não tem nada, porque de fato o anúncio ele só vai ter ASPath quando ele sai, né? Ele só vai ter, não é que ele só vai ter ASPath. O ASPath só não vai estar vazio quando o anúncio sair do sistema autônomo.
né? A partir do momento que ele sai, ele vai ter um integrante aqui que é o ASN do sistema autônomo que originou aquele anúncio. Mas até então o ASPF ele é vazio. Tá? Pois muito bem. R2 ele recebe o anúncio para esse prefixo de R1 e esse anúncio é recebido com o ASPF igual a 1. A mesma coisa nós podemos falar com relação ao R3. Ele recebe o anúncio de R1 para o prefixo 1110/24 e o ASPF desse prefixo é igual a 1. Tá certo? No caso aqui de R5, nós vimos há pouco que ele recebe dois anúncios. Aqui estão eles. Um anúncio que ele recebe de R4 com o ASPF 431 e outro anúncio, aqui nós temos um espaço vazio, mas na verdade é 1110/24, que também é o mesmo prefixo, um anúncio que ele recebe do roteador R2, tendo como ASPF 21. E o que acontece? Nós vimos que o roteador R5 ele escolhe o anúncio com menor ASPF. No caso aqui da RIB, a gente percebe, a gente identifica o anúncio escolhido por conta desse sinal de maior que. Tá certo? Esse sinal de maior que, ele identifica qual é o anúncio preferido pelo roteador, que é o recebido de R2, tá? Com menor ASPF. Aqui no caso de R4, a mesma coisa. Ele recebe um anúncio de R5, tá? Com o ASPF 521, é esse aqui, e ele recebe um anúncio de R3 com a ASPF 31. E o sinal de maior, ele identifica qual é o anúncio preferido. É o anúncio que ele recebeu do R3, por quê? Porque possui o menor ASPF. Tá legal? Pois muito bem. O ASPF é um atributo que constitui numa lista de ASNs. Tá? Ok, agora vamos observar essa outra topologia aqui. Ela é uma topologia simétrica. E por que é que eu estou fazendo questão de mostrar essa topologia? Por conta disso aqui, ó. O que acontece? Aqui nós temos o roteador R1 divulgando o prefixo através de um anúncio e R2 e R3 propagando esse anúncio para R4. Por conta da topologia ser simétrica, os anúncios que R4 recebe de R2 e de R3 possuem ASPF diferentes em termos de conteúdo, mas eles são equivalentes porque eles têm o mesmo tamanho. Então, como é que R4 ele decidiria se os anúncios possuem ASPF de mesmo tamanho? Né? Então, o processo decisório BGP ele leva em consideração casos como esse, e em casos como esse, em que um roteador ele recebe anúncios para o mesmo prefixo com ASPF equivalentes, sendo os anúncios recebidos via seções eBGP, ou seja, por pares eBGP, o processo decisório diz que o anúncio escolhido vai ser aquele anúncio que tiver sido recebido primeiro. Então, se nós supormos que esse anúncio aqui chegou primeiro do que esse aqui, R4 vai considerar que ele é o anúncio escolhido e isso vai fazer com que na tabela de rotas de R4 ele coloque como próximo salto para o prefixo 1110/24 o roteador R2 e não R3. Tá certo? Consequentemente, o tráfego para o prefixo 1110 seguiria esse caminho aqui da esquerda. Tá certo? E R4, nessa consideração, nessa suposição, ele também seria obrigado a enviar
um anúncio aqui para R3 colocando o ASN4 encabeçando o ASPF. E esse anúncio não modificaria muito o estado das coisas de R3, haja vista que esse anúncio que R3 recebe de R1, ele tem um ASPF menor do que o anúncio que R4 envia para ele, com relação ao mesmo prefixo. Certo? Perfeito? Então aqui a gente tem trechos da RIB com relação ao prefixo 1110, tanto em R1, em R2. Vemos aqui R4 recebendo os dois, né, com a SPF equivalente e optando pelo, pelo anúncio da esquerda, por supor que ele chegou primeiro do que o da direita. E também temos aqui em R3 os dois anúncios, tanto que ele recebe de R1 como o que ele recebe de R4, e R3 escolhe o anúncio que tem o menor ASPF. Tá certo? Pois bem, então no vídeo de hoje nós aprendemos sobre o ASPF. O ASPF ele é um atributo amplamente conhecido obrigatório. Ele é constituído por uma lista de ASN. Tipicamente, o roteador escolhe o anúncio que possui o menor ASPF e, em caso de recebimento de anúncios com ASPFs equivalentes, se esses anúncios forem recebidos através de sessões eBGP, o anúncio que foi recebido primeiro vai ser o anúncio escolhido. E no caso aqui da representação da RIB, o anúncio preferido é aquele que é marcado com o sinal de maior que. Né? No caso em que a gente tem um único anúncio, naturalmente esse vai ser escolhido. Mas no caso que a gente tem dois ou mais anúncios, apenas um deles vai ter o sinal maior que. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, era só isso que eu queria falar para vocês por enquanto. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.